Apesar do trânsito, apesar da correria do dia de hoje, apesar da correria dos dias, eu tenho a impressão que viver é fascinante, extremamente fascinante. Eu gosto muito da vida, eu sou um entusiasta da vida, eu gosto de me divertir, eu gosto de estar com amigos, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de correr, eu gosto de lutar, eu gosto de conversar. Eu gosto de gastar horas a fio conversando com a pessoa ali sentada no sofá, conversas despretensiosas, que parece que não vai nos levar a lugar algum, mas que quando nós nos damos conta, percebemos sim, que ali estava o eterno, que ali estava o cuidado, que ali estava o respeito, que ali estava sim a possibilidade de experimentarmos o doce da vida. Então eu tenho a impressão que viver é algo muito fascinante. Talvez você discorde de mim hoje à noite, não tem problema algum, mas eu vou dizer para você que eu entendo que viver é algo magnífico. Porém, nós só temos uma possibilidade de vida. Nós só temos este tempo de vida. E esse processo de construir a vida com uma única oportunidade é algo muito difícil. Porque nós não sabemos todas as respostas, nós não sabemos todos os caminhos, nós não sabemos qual é a escolha melhor para a bifurcação que às vezes a vida apresenta, nós não sabemos. E nós erramos. Nesse processo de escolha, nesse processo de experimentar essa vida fascinante, nós erramos. Nós deixamos coisas pelo caminho, nós vamos deixando coisas por fazer, a nossa história às vezes vai se tornando um tanto quanto complicada por causa de tudo isso. Por vivermos pela primeira vez, por não sabermos todas as respostas. Não sei você, mas eu tenho a impressão que às vezes me sinto meio paranoico. A gente, por não saber exatamente qual caminho tomar, a gente vai se tornando paranoico, a gente vai fazendo conta o tempo inteiro, o tempo todo, para tudo, porque nós queremos sempre acertar. Nós temos uma obsessão pelo acerto. Espero que você seja melhor do que eu. Espero que você já conseguiu ser um cara um pouco, ou uma moça, uma mulher, mais leve, mais tranquila. Mas eu preciso dizer, com a minha idade, com a falta de experiência, com os meus anseios mesmo, vira e mexe, eu me vejo obcecado por acertar, por não errar. E eu acho que isso é tão duro, tão difícil, porque isso faz com que eu caminhe para a perfeição, ou para a fantasia de ser perfeito, melhor dizendo. Isso é muito duro. Porque como nós podemos desejar caminhar para a perfeição se nós estamos abraçados à ambiguidade? Porque nós somos ambíguos. Ser humano é ser ambíguo. Hoje, um caminho parece muito bom, muito interessante. Amanhã, nem tanto. Hoje, uma escolha parece ser algo que fascina a vida. No decorrer dos dias, você olha e fala, não é que não coloriu tanto? Parece que deixou as coisas meio cinza. E acho que nós acabamos nos perdendo nesse processo de perfeição, nessa obsessão por acertar, e nós temos muita dificuldade em lidar com o erro. Muita. Talvez você também, melhor do que eu, já aprendeu a lidar melhor com o erro. Mas eu tenho dificuldade de lidar com o erro, eu tenho dificuldade de lidar com a traição. Eu tenho dificuldade de lidar, por exemplo, com os meus vacilos. Tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de lidar com pessoas que às vezes me magoam. E tenho dificuldade de lidar com as mágoas que gerei, porque às vezes não consigo, inclusive,
dar um passo além daquilo. Percebi que errei, percebi que magoei, mas não consigo sair daquele lugar. Às vezes o orgulho toma conta, ou sei lá qual é o outro sentimento que toma conta, e eu não consigo sair daquele lugar. Então, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, de lidar com as minhas ambiguidades, com os meus vacilos, com os meus erros, com as coisas que eu em algum momento me arrependo. Eu tenho muita dificuldade, e isso significa de alguma forma dizer, ter dificuldade de recomeçar. Eu tenho dificuldade sim de admitir meu erro, e encontrar talvez uma outra bifurcação, uma outra possibilidade da vida, e a partir dali reconstruir. Talvez porque eu tenha medo. Talvez pelo medo de já ter errado em algum momento, achar que talvez eu possa errar novamente, e isso complicar ainda mais. Talvez por isso. Porém, por nós estarmos vivendo pela primeira, e acredito eu, pela única vez, nós precisamos trabalhar, olhar, entender, apaziguar essa nossa obsessão pelo acerto, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui na plateia já sacaram, já entenderam que o erro é inevitável. O erro está na vida, na nossa vida, e acho que nós precisamos aprender a ressignificar o erro, a perceber o erro de outra maneira, para recomeçarmos. Tenho a impressão que nós podemos fazer do erro algo pedagógico. Tenho a impressão que o erro pode nos apontar para caminhos que nos gerem vida, e vida plena, vida eterna. E para pensarmos um pouco sobre isso hoje, para refletirmos juntos sobre isso, eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 15 até o 19. É um texto conhecido, um diálogo de Pedro com Jesus. Um diálogo muito, muito conhecido, mas que eu acho que nos ensina muito a partir de um erro, a partir de um escorregão, a partir de um vacilo da vida. João, capítulo 21, do verso 15 até o 19, eu tenho o hábito de ler na tradução A Mensagem da Bíblia. Se a sua tradução for diferente da minha, não tem problema, nós vamos nos encontrando no meio das palavras aí. Se você não trouxe Bíblia, nós estamos projetando o texto e espero que você consiga enxergar daí. O texto diz assim, depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então João respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente meus cordeiros. Então, pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido porque ele perguntou pela terceira vez: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo e sabes que eu te amo. Amém. Até aí. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, quero lhe pedir nessa noite que o Senhor me use, que o Senhor fale sim conosco, que nós possamos aprender a partir das Escrituras, a partir dessa história de Pedro, que nós possamos aprender com os nossos erros, possamos sim caminhar a partir deles
E que o seu Espírito Santo, hoje à noite, nos mostre uma trilha, uma bifurcação para recomeçar, para refazer, independente do que a vida tenha nos colocado, onde a vida tenha nos colocado, onde até nós tenhamos nos colocado. Faz assim, Pai, nessa noite. Fale ao nosso coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Antes de começar uma reflexão, eu preciso dizer e afirmar para vocês uma crença minha. Eu tenho a impressão que a pedagogia do reino de Deus sempre, não é às vezes, não é condicional, mas ela sempre apresenta a possibilidade de recomeço. Sempre. Tenho a impressão que a pedagogia apresentada para o reino de Deus é uma pedagogia que abre espaço e integra todos, sem exceção, sempre, sempre. Primeiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês é que perdoar é vital. Perdoar é algo vital, difícil, complicado, às vezes trava na garganta, no estômago, às vezes faz com que fiquemos noites sem dormir, mas é algo vital. Deixa eu dar um contexto para vocês, porque talvez você não conheça a história, e o texto que lemos já é o final dela. Pedro é um discípulo de Jesus e um discípulo chegado de Jesus. Pedro é um amigo de Jesus. Quando Jesus estava próximo do momento da sua crucificação, do momento mais difícil e íngreme da sua vida, Pedro chegou para Jesus, cheio de entusiasmo, cheio do seu impulso, falou: Jesus, eu estou contigo, tamo junto, hashtag tamo junto. Eu sei que está difícil aí, mas se der ruim, tamo junto. Jesus disse para ele: Pedro, calma lá, vai devagar, porque antes de terminar todo esse processo difícil da minha vida, você vai me negar 3 vezes. Isso está no capítulo 13 do próprio Evangelho de João. E no decorrer desse processo íngreme da crucificação de Jesus, difícil, sofrido, Pedro foi colocado, sim, sob pressão, porque algumas pessoas tinham visto ele com Jesus, tinham visto que ele era amigo de Jesus. E colocaram ele sob pressão. E Pedro, por 3 vezes, ao invés de dizer: não, eu estou junto sim com esse cara, ele é meu amigo, ao invés de dizer isso, Pedro por 3 vezes disse: não, eu não conheço ele não. Na verdade eu nunca vi, não sei nem quem é, ó. Então Pedro fez isso por 3 vezes. E depois que Pedro fez isso, o texto que lemos, esse é o primeiro momento onde Pedro encontra com Jesus. E aí pense você o seguinte, antes de ler para a história, volte para a sua vida. Pense você que se comprometeu com um amigo, com a sua esposa, com seu marido, com o filho, com alguma pessoa que você tem um vínculo forte. Pense você se comprometendo, dizendo: não, estou junto com você. E aí no decorrer da vida, por causa da pressão, da dificuldade, você acaba abandonando em algum momento, dizendo: não, isso não é comigo, resolve lá com ele. Pense você, depois de tudo isso acontecer, ter que encarar esse amigo nos olhos. Imagine o constrangimento. Imagine que dificuldade. Foi isso que aconteceu. Depois desse tempo de traição, Pedro encontra Jesus, provavelmente cheio de dedos, cheio já de senões, de justificativas, com medo provavelmente, encontra Jesus. E aí o texto que lemos mostra um diálogo onde Jesus vai perguntando: Pedro, você me ama? Ao invés de já colocar o dedo em seu nariz, apontar e falar: Pedro, você errou, né, cara? Eu disse para você que ia errar e você errou.
antes de fazer isso, ou Jesus não fazendo isso, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Em um diálogo muito bonito, e eu acho que esse diálogo nos mostra, ou pelo menos aponta para mim, eu gostaria de pontuar para vocês, que sim, perdoar é algo vital. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus segue o diálogo e diz: então segue e cuida das minhas ovelhas. Esquecer o que aconteceu na vida, esquecer os erros que cometeram com você, é algo muito difícil, extremamente difícil. Mas eu acho que o perdão é vital para continuarmos vivendo. E por que eu disse que esquecer é algo muito difícil e perdão é algo vital? Porque eu acho que as pessoas confundem perdão com esquecimento. E não acho que é a mesma coisa. Não acho que perdoar é esquecer o que aconteceu. Não. Perdoar não é ter amnésia. Não existe mais a história. Não, o vacilo, não existe mais. Não, perdoar acho que não é isso. Acho que inclusive a proposta de Jesus não é essa. Que você tenha amnésia. Jesus sabia sim muito bem o que Pedro fez. Sim, Jesus provavelmente estava aqui dentro dolorido, porque era amigo. Afinal, a traição de um amigo não é algo que passa em branco. Não, dói, machuca, deixa marcas. Mas Jesus nos mostra que perdoar é algo vital, porque perdoar é a possibilidade de recomeçar a partir do erro. Perdoar é a possibilidade de recomeço de quem errou e também de quem sofreu a consequência do erro. Jesus poderia voltar para Pedro e questioná-lo e colocá-lo na parede e talvez começar ali um processo de afastamento, de inimizade, mas não. Jesus entende o seguinte: para nós começarmos a construir a vida novamente, o perdão é vital, e em vez de colocar o dedo no rosto, em vez de apontar o vacilo de Pedro, Jesus pergunta algo que eu acho que mexe tanto com a sensibilidade dele, que talvez gere uma marca mais profunda do que a traição, mas uma marca que caminha para o bem. Pedro, você me ama? De alguma maneira, Jesus está colocando ali em atitude o que Paulo diz mais adiante: o amor tudo suporta. E isso não significa esquecer, mas significa dizer o seguinte: dói, mas porque eu te amo, eu pergunto de volta: você me ama? E se essa resposta é sim, nós vamos começar a partir de agora, porque vacilos acontecem. Jesus mostra assim que o perdão é algo que nos conduz novamente para a vida, nos coloca de novo na trilha, nos coloca de novo no eixo. Aliás, o perdão nos aponta para duas situações distintas. Quando nós nos damos conta do perdão, do que ele gera, do que ele é capaz, quando nós percebemos o que é o perdão, nós entendemos que merecemos dar mais uma chance à vida, a nossa, porque algumas vezes você comete o erro, e outras vezes você sofre com o erro cometido de alguém. Então nós percebemos que nós podemos dar mais uma chance para a vida, porque se você não der mais uma chance para a vida, ela vai ficar muito cinzenta, e coisa chata é ter uma vida cinzenta. Coisa chata é não ter com quem conversar, porque você não é capaz de perdoar. Coisa chata é você não ter o filho sentado à sua mesa, porque você não é capaz de olhar para ele e pedir perdão ou aceitar o perdão dele. Mais do que chata, triste.
triste. Coisa chata e triste é você não aceitar a sua esposa ou o seu marido novamente num processo de reconstrução, porque você quer fazer valer o seu orgulho. Me diz uma coisa, onde é que você vai chegar assim? Onde é que a sua vida vai dar assim? Tenho a impressão que sozinho. Tenho a impressão que essa sua dureza, essa sua incapacidade de perdoar, te deixará sozinho. E não há nada mais dolorido, nada, nem a traição, nem o vacilo. Não há nada mais dolorido que a solidão. Nada. Então, perdoar é perceber que você pode dar mais uma chance para a vida. É perceber que não precisa esquecer. Talvez a história precise sim de um ponto final, como diz a chamada, o título da mensagem. Para todo ponto final, um novo parágrafo. Às vezes, aquela história precisa de um ponto final. Porque as pessoas confundem. Perdoar às vezes é, não, então vamos lá, então recolhe tudo. Às vezes a gente não dá conta. Não dá conta. Machucou tanto, mas tanto, que não dá conta. Então às vezes a gente precisa pôr um ponto final naquela história, mas isso não significa pôr um ponto final na sua história inteira. Você pode sim começar um novo parágrafo, de outro jeito, de outra maneira. Sim, dando abertura a outras pessoas. Então, por exemplo, a pessoa te traiu, aí você se fecha para todas as pessoas. Sério mesmo? Onde é que isso vai te levar? Você teve o vacilo de uma pessoa e você se fecha para a vida? É sério? Me diz uma coisa. Aliás, não diga para mim, responda para você. Qual é o ganho? Qual é o ganho com isso? Perdoar significa que você pode sim, a partir daquele momento, refazer seus passos, e isso não significa necessariamente que nós estaremos colados, juntos. Nessa história, foi possível eles caminharem juntos novamente. Mas há algumas histórias que a gente não dá conta, isso não significa que você não perdoou. Perdoar, tenho a impressão que significa que o amor. Qual amor, Will? O amor à vida, o amor às relações. O amor transcende a dor, ao sofrimento, ao orgulho, à raiva. O amor dissolve qualquer incompreensão. É este amor. Se você ama viver, se assim como eu, você acha que a vida é fascinante, se teve algum vacilo que aconteceu com você, ou você cometeu com alguém, e isso está lhe impedindo de seguir adiante, deixa eu lhe dizer uma coisa, pegue o amor que você tem pela vida e faça com que ele transcenda exatamente todo esse orgulho, ira e dor, porque a vida é fascinante e bonita. Não fique preso a essa história. Não. Segundo ponto, que eu gostaria de dividir com vocês, é que perdoar é a própria leveza. Perdoar é encontrar paz, paz de espírito. Você já teve essa sensação? Aliás, eu já cometi vários vacilos, viu? Alguns. E eu não vou mentir, não. Eu sou orgulhoso pra caramba. Eu tenho muita dificuldade de chegar na pessoa e pedir desculpas. Não vou mentir. Mas eu já tive coragem para fazer isso. Já tive. Algumas vezes. E não sei se você já teve essa experiência, mas quando nós vamos até a pessoa, sinceramente, de peito aberto, pedimos perdão pelo que fizemos, há uma paz de espírito tão grande, tão grande. A gente tira às vezes uma carga das costas tão grande, aquela sensação de que a gente está
preso, aprisionado. Aquela amargura que às vezes nos esmaga, vai embora. Porque você teve coragem de admitir o vacilo, de admitir o erro, olhar nos olhos do outro e pedir perdão. E se tem uma coisa bonita é olhar nos olhos dos outros. Quem me acompanha, ouve minhas pregações, sabe que para mim olhar nos olhos é o maior sinal de respeito que existe. Olhar nos olhos, de forma sincera, profundamente, dizer, cara, eu errei, eu vacilei para valer, é libertador. Isso nos traz uma paz de espírito. É como se nós, ao cometer o erro e nos fecharmos no orgulho, é como se nós disséssemos, por exemplo, para o Cristo, para quem nos liberta, eu não quero muita relação contigo não, fica distante. Mas quando nós temos coragem, vamos até a outra pessoa e pedimos perdão, é como se nós disséssemos para Jesus, vem de volta, me abraça novamente, recomeça comigo, vamos fazer de volta, e isso nos dá uma paz de espírito. Pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E ele diz com todas as letras, sim, te amo. Quando nós perdoamos, nós não guardamos rancores. Não. Nós não ficamos com aquele processo ruminando. Sabe o que é ruminar? Algo que você come. Aí, vai para o seu estômago. Não digeriu legal, volta, você mastiga novamente. Rancor. Fica ruminando. E isso traz um mal imenso. Para você e para quem está perto de você. Porque você não consegue olhar para o outro com doçura. Fica sempre um olhar cheio de dor, de ira. Sempre um olhar desconfiado. Sempre um pé atrás. Então, perdoar nos aponta para eliminar o rancor. E por que dizer para o outro é importante do erro? Eu vou usar uma expressão forte. Não vou usar, mas acho que você vai entender. É colocar para fora. Não, vou usar sim, porque eu acho que ela é boa. Quando a gente fala para o outro, por exemplo, desculpas, é como se a gente vomitasse algo que não está sendo digerido. E às vezes a gente precisa pôr para fora. Porque isso está assim acabando com a sua vida. Lembre-se dos dias que você come alguma coisa que não foi bem digerida, você não dorme, você não consegue dormir. Porque aquilo ali fica incomodando. Porque aquilo ali te gera mal-estar. E às vezes a gente precisa pôr para fora. Desculpe a expressão forte, mas a gente precisa às vezes pôr para fora. Exatamente para conseguir ter novamente leveza, para ter uma noite em paz, para ter uma vida em paz, para poder caminhar novamente. É preciso, às vezes, perdoar. É como se nós nos juntássemos novamente a Jesus. É como se nós abraçássemos novamente os valores do Cristo. Perdoar é literalmente mergulhar no oceano do afeto. Porque para perdoar a gente tem que gostar. Tem que gostar muito, a gente tem que amar. Porque a gente precisa passar por cima de um monte de coisa. Do nosso orgulho, precisamos passar por cima, por exemplo, às vezes, da incompreensão, inclusive, do outro. Porque não significa que você vai pedir desculpas que o outro já vai falar assim, tá tudo beleza. Mas você precisa fazer esse caminho. Perdoar não acontece de uma forma rápida e facilmente. Não é porque eu estou dizendo que este é um bom caminho, que está implícito que isso é no estalar de dedo. Não é. Perdoar, a virtude do perdão, é algo que a gente cultiva. E eu vou dizer para vocês que eu aprendi isso na minha própria pele. Já disse aqui em alguns momentos atrás que eu sou um cara orgulhoso, sem mentira nenhuma. E durante muito tempo da minha vida,
eu tive muita dificuldade de olhar nos olhos dos outros e dizer desculpa, perdão. Algumas vezes eu fingi, ficava com aquilo ali, com aquele mal-estar. Mas no decorrer da vida, depois de perceber, de entender, de ouvir dos outros, mais do que de ouvir, de perceber que algumas pessoas, quando erraram comigo, vieram até a minha pessoa e pediram perdão, e eu percebi que isso mudou a vida delas. Depois de me dar conta disso, eu comecei a cultivar este processo, e vou falar para você, foi difícil. Eu não vou me esquecer. A primeira vez que eu pedi desculpas para valer, não aquelas desculpas que seu pai e sua mãe te ensinam, por educação. Não, desculpas para valer mesmo. Eu me recordo. Foi duro. Travava aqui na garganta. Ó, porque o orgulho era grande. Mas eu também me recordo. A hora que isso saiu, de verdade, era como se eu tivesse encontrado a beleza, o céu novamente. Era como se de fato a vida tivesse cor novamente, pelo menos com aquela pessoa que estava ali à minha frente. Porque eu fui cultivando isso. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você diga o seguinte, Will, eu sou parecido com você, extremamente orgulhoso, tenho dificuldade de pedir desculpas e perdão. Faz o seguinte, comece a cultivar isso dentro de você. Tem dificuldade de falar? Faz o seguinte, escreve. Põe bilhete. Tem dificuldade de escrever bilhete? Faz o seguinte, faz um gesto. Faz um gesto. Faz um gesto em direção ao seu filho. Faça. Em direção à sua esposa. Sim. Convide. Está difícil. Senta aqui do meu lado. Talvez isso te ajude um pouco mais a chegar ao momento que você vai conseguir dizer desculpas, perdão. Porque sim, eu sou seu pai, mas eu não sei tudo e às vezes erro. Sim, eu sou seu marido, mas às vezes eu meto o pé pelas mãos. Sim, eu estou aprendendo a viver e essa é a primeira vez que eu também estou vivendo assim como você. E eu preciso pedir desculpas, porque a vida é feita coletivamente e eu errei contigo. Talvez, nesse processo de cultivo, você consiga sim encontrar essa liberdade. Mas talvez você diga o seguinte, não quero, não vou, não estou afim. Você tem toda a liberdade. Ok. Eu só tenho a impressão que se você não quer, de fato, caminhar para um processo de aprender a perdoar, você está se condenando. Não é ninguém te condenando, é você se condenando a carregar pesos nas costas desnecessários. E viver é fascinante, mas é difícil. Caminhar na vida é maravilhoso, mas também é difícil. Agora pense você em caminhar com toda a dificuldade da vida, com um peso nas costas desnecessário e que às vezes é além do que você pode aguentar. Pergunto de novo, onde é que você vai chegar? Onde é que isso vai dar? Então, minha sugestão hoje à noite é que você liberte-se desses fardos. Todos eles. Sem exceção. Liberte-se. Sim, caminho para o perdão. Dê possibilidade para que você tenha mais força para caminhar na vida, para ir por outras trilhas, para ter mais disposição de ir até lugares que você nunca imaginou, porque agora você tem leveza e consegue caminhar. Você já fez trilha? Carrega uma mochila pesada nas costas, provavelmente sua trilha será menor, e você não encontrará paisagens que um outro que não está carregando nada encontrou, porque ele está leve. E encontrar sim a vida, a beleza da vida nos exige, coloque o peso desnecessário aí no chão, fica aí porque eu não preciso carregar. Então, sim, comece a se libertar desses fardos desnecessários, perdoando. Tenho a impressão que perdoar é deixar de ser vítima.
Porque às vezes a gente utiliza, sim, esse processo de não perdoar como vítima. Pisou na bola mesmo. Foi ele. Por que eu tenho que ir na direção dele? Problema dele. Todo mundo pisa na bola comigo. Isso aí é ser vítima. É utilizar do erro do outro para se colocar num lugarzinho de coitado. Não faça isso. Essa pedra é muito pesada. Põe ela de lado. O outro errou? Errou. Encare a realidade. Coloque a pedra de lado. Se pergunte se você ama a vida. Se pergunte, se for necessário, ao outro se ele te ama. E a partir da resposta dele, comece a caminhar novamente. Sim. Esta é uma possibilidade que, na minha percepção, é saudável. Terceiro e último ponto que eu gostaria de dividir com vocês. Perdoar, sim, é recomeçar, mas é mais do que isso. Perdoar é dar novamente contorno para a vida de diversas cores. Sim. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João: você me ama? Tenho a impressão que Jesus pergunta 3 vezes para João, não por banalidade. Tenho a impressão que Jesus pergunta isso algumas vezes porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, eu já te perdoei. Eu estou perguntando se você me ama porque eu te amo. Você já está perdoado. Pedro, você já está perdoado, amigo. Já foi. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Pedro, eu já te perdoei. Eu te amo. Mas responde uma outra pergunta: você se ama? Você de fato tem amor próprio? Tem. Porque se você tem amor próprio, recomece a partir daqui. E outra coisa, se você perdeu o amor próprio, não é possível reconstruir a vida, não é possível recomeçar, porque sim, está nos mandamentos do próprio Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como o quê? Isso é amor próprio. Quando a gente percebe que nós nos amamos, nós somos capazes de perdoar o outro, porque nós sabemos o quão ambíguos também somos e o outro também é. Então nós nos perdoamos quando erramos. Perdoamos o outro quando ele erra. Sim, Jesus está perguntando de outra maneira para Pedro: Pedro, tem amor próprio aí dentro? Tem. Se tem, amigo, recomece. Jesus está dizendo de uma forma bonita: não seja tão duro com você. Seja um pouco mais delicado, seja um pouco mais gentil, seja um pouco mais amável, perdoe-se e recomece, esquece, deixe esse peso para lá, vamos embora, vamos começar novamente. Então ele está dizendo: Pedro, aprenda a perdoar-se, sim, aprenda, porque dura tarefa aprender a perdoar-se também, hein? Difícil é aprender a perdoar. Quando a gente aprende a perdoar, aí vem a parte mais difícil: aprender a se perdoar. Quando a gente aprende a perdoar o outro, aí vem a parte mais difícil: se perdoar, porque aí a gente volta lá atrás, a gente tem a obsessão pelo acerto, pela perfeição, e quando a gente vacila, aí a gente fica. Às vezes a gente até diz assim: não, está tudo bem, eu me perdoei, mas lá dentro não está não. Tão dura coisa, sim, é aprender a se perdoar. Seja afável com você. Seja gentil com você. Se dê, não uma nova chance, novas. Quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7, enquanto metáfora. Uma infinidade de vezes.
Se dê a possibilidade de recomeçar sempre. Sempre. Errou. Olha para o erro enquanto pedagogia. Aprenda com ele. Entenda onde foi o vacilo. Para você não repetir novamente. Como eu disse, não é esquecer. Não esqueça do erro. Não. Olhe para ele de uma forma franca. Sim. Olhe para ele de uma forma direta. Mas de uma forma gentil com você mesmo. Porque é a primeira vez que você está vivendo. E errar faz parte. Acontece. A gente é ambíguo. Eu e você somos humanos. E sabe qual é a beleza? Jesus mostra através da sua vida, através da crucificação e não só dela, através da ressurreição e dessa conversa com Pedro, que sempre que houver vacilo, ele vai perguntar: Will, Márcia, Pedro, João, Patrícia, você me ama? E se sua resposta for sincera, sondando o seu coração, como Pedro faz pela última vez: Senhor, Tu sabe de todas as coisas, e sabes que eu te amo. A resposta de Jesus para isso é o que nós vemos na sequência do texto. Se você tiver curiosidade, depois você leia. Jesus diz para Pedro, depois que ele diz: Senhor, Tu sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Ele diz: Pedro, vem e segue-me. Jesus apresenta, nessa bifurcação da vida, quer fazer ela mais bonita? Vem atrás. O que é vem atrás? Quando acontecer com você, perdoe também. Quando as coisas derem errado na sua vida, perdoe também. Se nós fizermos isso, se eu tiver coragem para isso, se você tiver capacidade para isso, deixa eu lhe dizer uma coisa: o reino de Deus será mais do que um conceito escrito em um livro. O reino de Deus será mais do que uma ideia para além da vida. O reino de Deus será algo que acontece aqui e agora, porque nós estaremos sempre dispostos a recomeçar. Para todo ponto final, um novo parágrafo. Sozinhos? Não. Não esqueça da fala de Jesus: vem e segue-me. Nós estamos muito bem acompanhados. Nós estamos acompanhados ao lado daquele que foi caminhando com os discípulos de Emaús, e quando dividiu o pão, eles perceberam que a esperança estava ali novamente. Ele está ao nosso lado, e eu e você. Se cometemos o erro, se cometemos o vacilo, ou se sofremos as consequências que o erro causou, eu e você estamos acompanhados daquele que, quando divide o pão, nos mostra a eternidade, e Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome. Sabe o que Ele está dizendo? Aquele que segue os meus valores e princípios terá vida plena. Vem e segue-me.